que a interação será pelo chat, onde vocês poderão deixar os questionamentos e dúvidas, e no final da apresentação, estes serão respondidos. Em poucos minutos, daremos início à palestra Qualidade do Mel. Como comprar um bom mel? Esta palestra será ministrada por Mirko Freihofer, técnico agropecuário com formação superior em Engenharia de Alimentos pela UDESC, com especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também pela UDESC. E hoje está na função de gerente regional da EPAGRE, na gerência de palmitos. Passamos agora, então, a palavra para o senhor Mirko para iniciar a sua apresentação. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco sobre a questão do mel, né? E poder repassar algumas informações que são importantes, principalmente para quem vai expor um produto, expor o mel, conhecer algumas questões básicas que poderão auxiliar a escolher um bom produto, a verificar a qualidade desse produto, poder repassar informações aos seus consumidores e também ver se esse produto está sofrendo alguma alteração ou degradação, bem como a melhor maneira de estar conservando esse mel. Então, nessa abordagem, a gente vai tentar colocar um pouquinho essas informações que são importantes tanto para o consumidor, mas também para o fornecedor, para o supermercadista, que vai estar disponibilizando esses produtos. E informações que ele precisa ter, que é importante ele ter, na hora de adquirir o produto. Bem como também a gente vai tentar abordar algumas questões básicas aí sobre a questão também importante, que é a questão da falsificação de mel, né? Assim como outros produtos, no mel não é diferente, também tem esses problemas, né? Então, é importante para o supermercadista ter essas informações para poder evitar que aconteça esses problemas com a questão do mel. Então, assim, primeiro uma rápida definição sobre o que é mel, né? Então, tem várias denominações, mas o importante é assim, ó, ter bem claro, mel é unicamente, exclusivamente o produto que tem origem do néctar das flores, ou seja, que as abelhas coletam o néctar das flores. Nós temos também um outro produto no mercado, né, que também é produzido pelas abelhas, pelas apis, né, principalmente, que é o melato. Que o melato, ele tem origem da secreção de cochonilhas, que são, essas secreções são coletadas pelas abelhas de algumas plantas. Aqui no Brasil, e mais aqui especificamente em Santa Catarina, o que nós temos, o mais conhecido, é o melato de Bracatinga, que é em determinadas regiões que é produzido, né? Então, também é um produto bem apreciado, é exportado também, né? Então, é só essa diferenciação desses dois produtos, que é o que nós temos no mercado. Mel, exclusivamente, que é coletado o néctar das flores. Melato, ele é secreções de cochonilhas, que aqui no nosso caso a mais comum, ela acontece na Bracatinga, é uma cochonilha que está nessas plantas e as secreções delas são coletadas pelas abelhas, como são muito adocicadas, são transformadas em melato, por isso a denominação um pouquinho diferente. Mas é importante também, alimento das abelhas, néctar das flores, frutas, secreções de cochonilhas, caldo de cana, refrigerantes, açúcares diversos. Então, a abelha, ela não colhe exclusivamente o néctar das flores. Tudo que for doce, para a abelha, é um alimento, e ela vai coletar. Então, é importante nós termos esses cuidados e conhecermos os nossos apicultores, os fornecedores, que realmente esse mel que eles estão fornecendo que seja exclusivamente de origem do néctar das flores, né? Então, os apicultores conhecem isso aí muito bem, eles sabem os cuidados que eles têm que tomar, por isso que é importante adquirir produtos, né? Adquirir o mel
de produtores idôneos, né, associações de produtores, que eles realmente vão tomar esses cuidados na hora de fornecer esse produto. Como é que a abelha produz o mel? Então, o néctar é coletado das flores pelas abelhas e, quando ele é coletado, ele tem uma umidade em torno de 55%, o néctar das flores. E isso a abelha faz esse processo de redução dessa umidade, passando para uma umidade em torno de 17% a 20%, né? Então, o mel, ele tem uma umidade bastante baixa, isso ajuda ele a se conservar. E as abelhas também, nesse processo, elas adicionam diversas enzimas, né? E ali a gente cita algumas aí que não cabe a gente falar, mas isso é o que faz a transformação do néctar, onde o açúcar principal é a sacarose, né? E ele transforma isso em glicose, frutose, em açúcar, outros açúcares que são mais fáceis de ser absorvidos pelo nosso organismo, bem como o organismo das abelhas, né? Então, o mel, ele não é simplesmente coletar e tirar a umidade, não, são adicionadas enzimas, diversas enzimas aí, e fazem essa transformação desse açúcar e outras, e adicionam a acidez também, né, para que haja a conservação desse produto e se transforme no mel, né? Então, rapidamente comentar a composição desse mel. Ele não é só açúcar. Às vezes se tem a impressão assim, mel é só uma coisa doce. Então, é importante, assim como eu coloquei, por exemplo, ali, nós temos frutose, glicose, maltose, sacarose e outros açúcares. Então, são diversos tipos de açúcares que são transformados a partir da sacarose pelas abelhas e que estão presentes também nesse néctar que tem origem das flores, né? Mas também a umidade desse mel, é uma média aí que eu estou colocando, é em torno de 17,7%, mas pela legislação sempre tem que ter esse cuidado que essa umidade no mel ele tem que ser inferior a 20%, para que tenha a sua conservação e realmente não tenha nenhum risco de estragar. O mel também tem 1,5% de proteínas, cinzas, enzimas e vitaminas. Só para nós termos uma ideia, assim, da composição, por exemplo, vitaminas, né? É uma vasta quantidade de vitaminas que estão presentes no mel, e essas vitaminas, elas têm origem nas plantas, né? Então, elas variam de uma planta para outra. Então, no mel também tem essa variação. Mas tem uma diversidade muito grande de vitaminas. Minerais também. Há uma diversidade muito grande de minerais presentes no mel. Aqui citando alguns: cálcio, fósforo, enxofre, potássio, ferro, cloro. E também nós temos diversos ácidos que estão presentes nas plantas e também são adicionados pelas abelhas, né? Analisando dessa forma, a gente pode ver a questão, a importância desse produto, né? E é considerado como um dos alimentos mais completos que nós temos na natureza, né? Então, pela sua composição, mesmo que essas vitaminas, minerais e ácidos sejam em pequena quantidade, mas são as quantidades suficientes para a abelha, mas para nós também elas são muito importantes, né? Então, só para conhecer um pouco o que é o mel. E aqui temos uma tabela até para ver essas informações, são dados de pesquisa, né? Então, são quase 500 amostras de mel que foram analisadas para se chegar até esses números médios aí, né? Mas tem uma variação muito grande de um mel para outro. Agora entra uma questões bem importantes assim para o supermercadista e para o consumidor também. Em relação à questão da coloração do mel. Então, o mel, a gente vê por aí, são diversas colorações. Sempre deixar bem claro, a variação da cor é conforme a origem floral, ou seja, conforme a planta que a abelha vai coletar o néctar da flor, nós vamos ter diferenciações na questão da coloração do mel. Então, aqui dá para ver a coloração, que vai de uma cor bem clarinha, né? Às vezes se encontra cores até mais claras que isso aí, praticamente transparentes, né? Branco, né? Como também nós temos colorações bem escuras do mel, né? Então, tem essa variação muito grande na questão da coloração do mel. Por que essa diferenciação e isso, o que diz isso para o
para nós, né, para o consumidor. Essa diferença na cor é em função da quantidade de minerais que o mel tem na sua composição. Então, o mel claro, para só alguns exemplos, o potássio, ppm, partes por milhão, ele varia num mel bem claro de em torno de 200, para um mel bem escuro para 1.600. Então, tem uma variação muito grande nessa questão da coloração, na quantidade de alguns minerais. Outros também, o cloro, o enxofre, o fósforo também tem uma variação muito grande, o ferro, que é um dos que dá mais coloração, então ele varia de 2,4 ppm para 9,4. Então, 3, 4, 5 vezes a mais de um tipo de mel para outro. Assim como o manganês também tem uma variação muito grande. Então, assim, em outras palavras, o que nós podemos falar para o nosso consumidor? O mel mais claro, ele tem uma concentração menor de minerais. Em termos nutricionais, é sempre melhor nós consumirmos um mel mais escuro, que tem mais, a presença maior, principalmente de minerais. Porém, o consumidor, ele prefere um mel mais claro, pois o mel mais claro, ele tem um sabor não tão forte, né? É um sabor mais leve, mais adocicado, e é muito apreciado pelo consumidor, né? Então, aí tem essa variação, e essa variação é em função do tipo da flor e pela concentração de minerais. Então, é importante nós ter essa informação até poder falar para o nosso consumidor, ó, esse mel ele é um pouco mais escuro, um pouco mais forte, mas tem uma concentração maior de minerais, em termos nutricionais é melhor que o mel mais claro, né? Mas sempre temos que atender aquilo que pede o nosso consumidor. Então, outras questões também que variam em função da florada, né? Além da cor, o aroma também é característico de cada tipo de flor, e nós nunca vamos ter, dificilmente vamos ter um mel de um único tipo de flor. Sempre vai ter misturas, pois a abelha coleta de várias espécies, e é muito difícil nós termos uma área grande o suficiente, ou seja, até 1.500 metros de distância, sem nenhuma mistura de flores, né? Então, sempre vai ter misturas e dificilmente a gente vai ter um mel característico de determinada planta. A classificação, ela é feita em percentuais. Então, até determinada porcentagem de uma determinada flor, ele pode ser chamado de mel daquela flor, né? Então, mas depende da concentração daquela florada. E essa concentração, ela é medida através de uma análise, através do pólen presente no mel. O sabor também varia, que a gente falou. E uma outra questão importante também é a questão da cristalização. Isso é uma coisa que, às vezes, o mel, quando é comprado pelo supermercadista, fica um tempo ali no mercado, de repente ele começa a cristalizar. Então, essa é uma questão muito importante também. Mel cristalizado é puro? Às vezes se tem esse conceito, cristalizou o mel é porque tinha açúcar ou é mel falsificado e coisa assim. Muito pelo contrário. Mel, quando cristaliza, é sinal de que ele é puro, tá? Então, somente o mel mesmo, que é puro, ele tem essa característica de cristalizar. E, assim como nessa foto, nós podemos ver aqui também, parte dele cristalizou e parte não. Por que acontece isso? É porque tem vários tipos de floradas. Uma flor cristaliza mais rápido e a outra não cristaliza, né? Então, por isso, como tem origens de várias flores, pode acontecer isso aí. Não tem problema nenhum, não é problema nenhum. Aqui, a questão das colorações, um mel aqui claro, né? Um cristal praticamente branco, tem outros mais escuro, né? Então, isso também é normal, e o tamanho dos cristais também varia conforme a flor. Nós temos alguns méis que o cristal é tão fino que parece um creme de leite, né? Tão fininho que é o cristal. Já tem outras flores que produzem cristais maiores que parecem um açúcar cristal, de tão grosso que é o cristal que ele produz, que é em função da
glicose, né? E isso acontece normalmente quando o mel fica exposto a baixas temperaturas. Claro, é característico de cada mel, alguns cristalizam logo, outros demoram mais, mas também, se nós colocar esse mel na geladeira ou sob refrigeração, logo vai ocorrer a cristalização. Então, o mel, para ser conservado, não é necessariamente guardar sob refrigeração. Muito pelo contrário, o mel que for bom não deve ser guardado sob refrigeração, pois aí ele vai cristalizar. E aí, para o consumidor, já não é mais tão atrativo, né? Então, por isso que é importante para nós manter ele na forma líquida, né? Nós manter ele sob temperatura ambiente. Então, isso sobre a questão da cristalização. Então, respondendo a pergunta, mel cristalizado é puro? Sim, com certeza. É uma segurança para o consumidor, se o mel cristalizar, que ele é puro. Algumas questões práticas aí e que podem ocorrer na questão do mel. Então, a fermentação é um processo também que ocorre quando o mel não está na umidade adequada. Sobre essa questão, é importante frisar que o mel, ele absorve facilmente umidade. Então, nós temos problemas muito sérios quando a embalagem não é bem fechada, ela pode, através da umidade do ar, esse mel absorver umidade, fica com umidade superior aos 20%, que é o indicado pela legislação, e vai iniciar um processo de fermentação. Nós sabemos que as leveduras, elas estão presentes no ar, e quando elas encontram as condições adequadas para elas se multiplicarem, isso vai ocorrer. Todos os alimentos que praticamente eles têm a presença dessas leveduras, porém em pequenas quantidades. E no momento que a levedura encontra a condição adequada, ela vai primeiramente se multiplicar e depois vai começar um processo de fermentação nesse mel. E aí, uma coisa que é fácil de perceber na fermentação, às vezes, se a gente já tem esse produto na gôndola, quando forma uma camadinha de espuma por cima do mel. E isso é um indicativo de que esse mel está iniciando um processo de fermentação, ou seja, está degradando. Então, é um produto que deve ser imediatamente recolhido, né? Porque ele pode causar danos à saúde do consumidor. Ah, mas ele ainda está dentro do prazo de validade. Não, isso não quer dizer nada, pois esse mel, ele foi acondicionado ou ele ficou em condições não adequadas e por isso iniciou um processo de fermentação. Então, é um produto que deve ser imediatamente recolhido e não colocado à disposição do consumidor, pois poderá causar danos à saúde do consumidor, né? Então, é importante nós tomarmos esse cuidado e o principal sintoma, ou o principal elemento que a gente percebe para saber se está iniciando um processo de fermentação lá no supermercado já, é quando tem uma camadinha de espuma na superfície desse mel. Então, isso é um sinal claro que está iniciando a fermentação. Ou que, mesmo se estiver bem fechado, hermeticamente fechado, começar a estufar, né? Então, assim como outros alimentos também, é um sintoma que está iniciando um processo de fermentação ali. Uma outra questão também que eu acho que é importante frisar é a questão coloquei aqui HMF, né? Hidroximetilfurfural, é um derivado do processo que acontece em todos os alimentos que possuem açúcar, que possuem glicose, né? Melados e outros, né? Então, quando é submetido a aquecimento ou quando esse produto é velho, passou da validade, começa a produzir esse HMF. No mel, ele pode ser percebido como uma camadinha de líquido por cima, que fica na superfície, mais escura, né? Então, isso já é percebido a olho nu. Normalmente, e a questão do HMF, ele é feito a medida através de análise de laboratório, mas em casos onde que a quantidade for muito grande e já for muito avançado,
ele vai aparecer na superfície. Então, isso acontece quando o mel é velho, ou foi metido sobre a temperaturas mais altas, ou estiver armazenado dentro do supermercado em temperatura alta, ou próximo de alguma fonte de calor. E isso pode aquecer esse mel e aumentar a questão da produção do HMF. E com isso também vai ocorrer a degradação, e em quantidades maiores, isso inclusive pode causar sérios danos de intoxicação ao consumidor. Então, é importante manter o mel sob temperaturas ambientes, temperaturas amenas, e sempre que possível protegido da questão de muita luz, né? Então, eu também não gosto de muita claridade, que isso também não é bom para a sua conservação. Então, principalmente esses 2 pontos que o supermercadista, né, quem está indo no supermercado, esses produtos deve observar na questão da conservação, né, e para evitar a degradação do mel. E também tem algumas questões de falsificação, né? Então, alguns cuidados que se deve ter nessa questão. Pelo fato do mel ser um produto de um valor relativamente alto, e se nós olharmos produtos similares aí, feitos à base de açúcar e água, tem uns produtos, né, por aí, que tem um custo bastante baixo. Então, o que a gente percebe é bastante falsificação de mel. Então, isso é uma coisa bem normal, ocorre muito, tá? Na nossa região, no nosso estado, no Brasil. Então, é importante tomar alguns cuidados, né, para que não ocorra. Primeiro, assim, que a olho nu, a gente praticamente não percebe essa diferenciação quando ele está embalado. Claro, quando consumirmos, e quem tem um pouquinho de experiência, já vai perceber que é mel falsificado. Então, é importante que, pois a olho nu, como não se percebe, que primeiro observar a questão do selo de inspeção. Todos os produtos de origem animal, e o mel é um deles, eles têm que passar pelo serviço de inspeção, tá? Então, ele tem que ter esse selo, que pode ser do CIF, né? Que é federal, o CIE, que é estadual, e o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. E é importante também observar que muitas vezes pode ocorrer que esses serviços podem ser falsificados, ou é simplesmente o rótulo, pode ter até um número, né? E aí, às vezes, é importante a gente consultar a origem desse número para ver se realmente é desse produto, né? Então, também tem, inclusive, os falsificadores trabalham muito bem essa questão também do rótulo, colocando números falsos. Às vezes, de produtos que não tem nada a ver, eles pegam um número lá e colocam no rótulo aí como sendo de inspeção, né? Então, por isso que é importante tomar esse cuidado e verificar. A questão para o supermercadista, uma coisa pode ser também um indicativo aí de falsificação, é quando chega um fornecedor que oferece um produto, né, oferece o mel a um preço muito abaixo do valor praticado no mercado. O supermercadista, normalmente, ele sabe, e os fornecedores, eles mantêm mais ou menos um valor médio, normalmente, de valores, né, de preços, né. Quando aparecer um fornecedor com preço muito abaixo do mercado, às vezes chega a oferecer por 50% do valor. Então, é importante ficar atento, fazer uma boa verificação, que esse é um indicativo muito forte que esse mel seja falsificado. Então, ter esse cuidado. Desculpa. Outra questão, fornecedor idôneo. Nós temos no estado, principalmente aqui no estado de Santa Catarina e praticamente todo o Brasil, tem muitas associações de apicultores, né? Então, essas associações, elas já têm alguns cuidados, como eles trabalham na cadeia produtiva do mel, para que seja realmente fornecido esse produto. Ou seja, o consumidor não vai conhecer todos os fornecedores. O supermercadista já tem um acesso a um número muito maior de fornecedores. E aí é importante sempre buscar fornecedores conhecidos, né? Cuidar com fornecedores novos no mercado, né? Tentar buscar informações para ver a origem desse produto.
A questão da embalagem também, verificar a questão da qualidade, a questão da impressão, checar as informações, porque provavelmente tem um CNPJ, checar esse CNPJ, ver se da onde que é, às vezes entrar em contato com essa empresa, porque às vezes eles usam CNPJs de uma empresa para falsificar mel. Aqui no Oeste isso já ocorreu, agora ainda no ano passado, né? Fornecendo mel, foi verificado e esse mel era de uma empresa que realmente existia, que produzia mel, mas não desse mel ali, né? Então era falsificado. O rótulo, né, também é importante, embalagem, rótulo, né, verificar isso aí, se não tem nenhuma alteração, se não tem alguma coisa diferente. E, em últimos casos, né, para termos certeza que é um produto, encaminhar uma amostra para o laboratório para verificar se esse mel realmente tem a sua origem, se está dentro das normas e é um produto de qualidade. Então, são alguns pontos aí importantes, né, que dá para perceber no mel quando tem algum problema, né? Então, para os supermercadistas, são basicamente essas informações, que é a maneira dele verificar a qualidade para estar comprando um bom mel. Então, só repetindo, né, a questão da falsificação é um problema muito sério, é importante que os supermercadistas fiquem bem atentos a essas questões, isso acontece muito. Buscar informações de órgãos de fiscalização, que pode constatar se esse mel é verdadeiro ou falso. E sempre que constatar alguma irregularidade, denunciar, e para que esse fornecedor seja tirado do mercado, que só vai prejudicar e pode trazer problemas tanto para o supermercadista quanto para o consumidor. E acaba até prejudicando a cadeia produtiva do mel. Então, são algumas informações importantes que se deve ter para que a gente consiga cada vez mais impulsionar e a cadeia produtiva do mel. E na armazenagem, né, para finalizar, né, apenas se ter o cuidado tanto na gôndola quanto no estoque, né, quando for guardar, a questão da temperatura, a questão da luminosidade, também é importante ter um local que não tenha luminosidade muito grande. Livre de odores, não pode jamais estar próximo a produtos de limpeza, coisas que tenham odores fortes, pois esse mel facilmente vai adquirir esse cheiro, esse odor, né, desses produtos e vai transmitir para o mel, né? Então, é importante tomar esse cuidado. E também na questão da embalagem, sempre é buscar fornecedores que tenham boas embalagens que estejam lacradas, bem certinho, que vai facilitar também o seu manuseio lá dentro do supermercado. Então, essas seriam as informações básicas aí para serem observadas para você ter um mel de boa qualidade para fornecer para o seu cliente, para o consumidor que vai até o seu supermercado. Então, a informação que a gente tinha, a gente coloca à disposição aí, para se tiver algum questionamento, a gente está colaborando aí. No chat não temos nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Pedimos aos participantes, se alguém gostaria de colocar algum questionamento, que faça agora, neste momento, então. Não havendo questionamento, nós encerramos, então, esta palestra. E, mais uma vez, em nome da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, e em nome da EPAR, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, nós agradecemos a presença de todos que permaneceram nesta sala e acompanharam esta palestra. Parabenizamos o Mircam pela excelente apresentação. Convidamos a todos que continuem acompanhando a partir do dia de amanhã,
e 21 e no dia 22 as demais palestras que acontecerão nesta sala, que são palestras importantíssimas, e que tenham todos uma boa noite.